Muitos Mas historiadores sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas ressurreição. A reencarnação é exatamente a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante, eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus, e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia, você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia. Ele estava realmente morto. É um corpo glorificado, mas ele tinha algo tangível. E um último detalhe. Nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu: Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro. Na Idade Média, se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demora uma mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí, e nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus.